Olá, sou o Bruno César da National Instruments do Brasil e vou mostrar hoje aqui uma ferramenta na qual estamos trabalhando para auxiliar na geração de filtros digitais. Esta ferramenta nada mais é do que um VI construído no ambiente de desenvolvimento LabVIEW, utilizando o módulo de controle e simulação e o toolkit chamado Digital Filter Design. Primeiramente nós executamos este VI e nós temos aqui um espaço para a gente entrar uma função de transferência no domínio de Laplace, nos coeficientes do numerador e do denominador. Nós podemos entrar uma função ou mais de uma aqui neste controle de array e elas serão concatenadas em série. Aqui, por exemplo, um simples integrador, onde a gente pode conferir aqui embaixo um desenho aqui da equação, e aqui do lado direito a gente consegue ver um gráfico de Bode mostrando magnitude e fase. Então podemos alterar aqui, por exemplo, alguns parâmetros. Então temos o controlador redefinido, assim como os gráficos. E é muito importante definir o tempo de amostragem na hora de criar o seu filtro digital. Então aqui nós temos simulando um tempo de 20 microsegundos. A gente pode variar esse tempo e escolher o método de conversão para a transformada de Laplace para o seu filtro digital. Por exemplo, uma aproximação Tusting. Então aqui a gente tem como vai ficar o nosso filtro digital no domínio Z, os polos e zeros calculados. Então, uma vez completa essa etapa, a gente passa para a segunda aba, que seria a conversão para ponto fixo. Neste momento, a gente invoca algumas funções do Digital Filter Design. Então, o que vocês veem aqui seria o gráfico de Bode, magnitude e fase, onde a linha azul seria o nosso controlador original em Laplace e a linha vermelha é o resultado após a digitalização. Então a gente pode ver que, dependendo dos parâmetros, essas linhas podem ficar sobrepostas, o que significa que nós cumprimos aí com êxito a nossa conversão, ou pode haver alguma divergência, tanto na frequência quanto ao longo de todo o tempo, né? No final pode acontecer uma saturação devido à amostragem. E aqui embaixo a gente pode definir como nós queremos a representação em fixed point da entrada e da saída e também dos seus coeficientes. Por exemplo, aqui 20 e mais ou menos 5 significa a mesma representação usada nos módulos geralmente da série C, aí como 9263, por exemplo. Aqui nós temos um relatório da criação de filtro digital gerado pelo Digital Filter Design Toolkit, onde todos os coeficientes são aproximados para números existentes em ponto fixo, de todos os coeficientes, a fim de cumprir o propósito do filtro digital. Além disso, a gente pode escolher a topologia do filtro. Existem várias aqui. Dependendo de cada configuração de filtro, pode ser que uma tenha o comportamento mais correto do que a outra. Então basta você experimentar outra implementação. Caso o filtro não possa ser tirado com aquela implementação, vai acontecer um aviso aqui em cima em vermelho e provavelmente os relatórios não vão ser gerados, né? Então vocês podem experimentar qualquer outra implementação. A última etapa é a validação do modelo, e nessa etapa nós colocamos um sinal de teste bastante peculiar aí em controle, algumas rampas, e a gente pode ver no gráfico de baixo como é a saída do filtro. Então a gente pode variar a amplitude desse sinal, podemos inserir ruídos e ver como esse filtro digital comporta-se. Como este é um VI de teste, vocês podem modificar o código fonte e mudar o tipo de sinal para um degrau, ou por exemplo uma onda quadrada, que fique mais adequado para o seu teste. Aqui do lado direito nós temos um resumo do que está sendo gerado em ponto flutuante, em ponto fixo, e a representação em número inteiro.
Então, de acordo com o que nós escolhemos na sessão anterior. Uma vez estando completa, é só clicar em gerar código FPGA e vai ser gerado um projeto do LabVIEW vazio, apenas com o seu VI de filtro lá dentro. Então eu vou mostrar isso já. Se você precisar fazer alguma alteração, recomendo voltar na primeira página, fazer a sua alteração e obrigatoriamente passar pela segunda página e então pela terceira, porque da forma que nós construímos essa interface, que ainda está em desenvolvimento, é preciso passar pelas 3 abas em sequência para que sejam calculados primeiro os coeficientes. Por evento aqui é calculado a implementação do filtro e em seguida a gente ensaia aqui o modelo. Então eu vou gerar aqui o nosso código FPGA, ele vai pedir um local para que seja salvo. Aí começa o processamento do nosso filtro. O resultado, então, como eu comentei, é um projeto apenas ilustrativo, ele não precisa ser mantido. Dentro dele foi adicionado um único VI aqui, que seria o seu filtro digital. Então, se você olhar, ele apenas tem uma entrada e uma saída feita em ponto fixo, contendo a representação. Vou mostrar o código aqui. Esta é a representação construída do filtro digital. Obviamente, dentro das funções existem bastante código feito com matemática bem de baixo nível, pode ser explorado, mas isto é um código completo do filtro digital gerado. Ele ocupa muito pouco espaço, então ele pode ser multiplicado, simplesmente colocando várias cópias dele no seu diagrama de blocos. É só arrastar essa caixinha aqui, o ícone do VI, para o seu diagrama de blocos. Como eu falei, não precisa mais manter o projeto. Para gerar outros filtros digitais, é só seguir o procedimento novamente. Obrigado.